Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Meu Orbital. Meu nome é Renato Polins e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os semicondutores e as células fotovoltaicas. Na primeira aula da playlist Começando na Química, eu mostrei para vocês que conhecendo as propriedades da matéria, nós podemos aplicar esse conhecimento para desenvolver novos materiais ou modificar materiais já existentes. Tudo isso para o benefício da nossa sociedade. Na aula de hoje eu quero dar um exemplo para vocês de como isso é possível. Conhecendo as propriedades dos materiais semicondutores, podemos desenvolver alguns dispositivos, como as células fotovoltaicas, em que é possível converter a energia solar em energia elétrica. Bom, pessoal, falando então um pouco sobre energia, é interessante olhar para os dados deste estudo do ano passado da Agência Internacional de Energia, que mostra o quanto que a população vai crescer até 2040 e que a demanda de energia vai crescer junto, em cerca de 30%. Portanto, essa questão de produção de energia é uma preocupação global, como que o mundo vai atender a essa demanda de energia. E dentro desse contexto, então, a energia solar se destaca por ser uma fonte de energia limpa, né, por ser sustentável, é o que o mundo está precisando hoje, e ainda mais pelo Sol ser uma fonte inesgotável de energia. Então, a gente aproveita toda essa fonte que existe para produzir energia elétrica a partir desses dispositivos que são os painéis solares, né? Esses painéis solares possuem essas células fotovoltaicas, que são produzidas com material semicondutor, que é capaz de fazer essa conversão da energia da radiação solar em energia elétrica. Então, para entender um pouquinho como funciona esse dispositivo, nós vamos precisar entender um pouquinho sobre os materiais semicondutores. E para isso, eu vou utilizar então uma teoria muito importante para a química, que é a teoria de bandas, que vem da teoria do orbital molecular. Relembrando um pouquinho essa teoria, a gente sabe que quando dois orbitais atômicos que possuem mesma simetria e energia semelhante se aproximam, as funções de onda desses orbitais se combinam, gerando dois orbitais moleculares, um orbital ligante e um orbital antiligante. Outro ponto importante é, quanto maior o número de orbitais que estão interagindo, mais orbitais moleculares eu formo. E num sistema, né, por exemplo, no estado sólido, em que eu tenho muitos átomos, quanto mais átomos interagindo, mais orbitais moleculares eu vou formando. Por exemplo, aqui, ó, com dois átomos, tem 4 orbitais, eu formo 4 orbitais moleculares, e assim por diante. Com 8 orbitais atômicos, eu formo 8 orbitais moleculares. E vocês percebam que conforme vai aumentando o número de átomos, além de formar mais orbitais moleculares, eles vão se aproximando em energia. Chega uma hora que esse número é tão grande de átomos interagindo que eu formo inúmeros orbitais moleculares, de modo que eu já não tenho mais níveis de energia. Esses níveis ficam tão próximos uns dos outros que ficam indistinguíveis. E essa região eu chamo de banda. Então aqui eu tenho uma banda na região ligante, que eu chamo de banda de valência, e uma outra banda na região antiligante, que eu chamo de banda de condução. Entendendo isso, eu posso usar esse conhecimento para classificar os materiais em 3 tipos em relação à condutividade elétrica. Como que funciona isso? Vamos imaginar que a banda de valência aqui, esteja totalmente preenchida. Se ela está totalmente preenchida, os elétrons não vão ocupar, né, os níveis uns dos outros. Como que vai ter a condutividade? Como que o elétron vai se deslocar? Quando houver um buraco ou uma possibilidade, um orbital vazio, para que um elétron ocupe essa situação. Então, por exemplo, quando a gente consegue promover um elétron de uma banda aqui que está preenchida, a gente promove esse elétron para a banda de condução, esse elétron vem para cá
e deixa uma lacuna aqui, um buraco. De modo que esse elétron que está na banda de condução, ele consegue ocupar os outros orbitais vazios na banda de condução e os demais elétrons que estão aqui conseguem ocupar essa lacuna. Então aí a gente consegue ter uma condução de elétrons. É assim que ocorre a condutividade. E olhando para esses perfis de diagramas, a gente percebe que existe uma diferença de energia entre a banda de valência e a banda de condução. Essa diferença de energia a gente chama de gap de energia. E quando não há gap entre as duas bandas, ou um gap muito pequenininho, ou às vezes até essas bandas se sobrepõem, eu tenho um material condutor, porque é muito fácil de promover o elétron para a banda de condução. Já do outro lado aqui, eu tenho um material em que o gap de energia é muito alto para eu conseguir promover esse elétron para a banda de condução. Ou seja, eu não consigo ter condutividade. E no meio do caminho, eu tenho os materiais semicondutores, que são o foco aqui do nosso estudo. Que eles têm um gap de energia intermediário, em torno aí de 1 eletrovolt. É um valor pequeno, de modo que qualquer estímulo, por exemplo, o aumento da temperatura que fornece energia térmica, ou então a incidência de radiação, é capaz de vencer essa barreira e promover elétrons para a banda de condução. E assim, então, um material desse, quando ele está nas condições normais, normalmente ele é um isolante. Mas, se eu fornecer esse estímulo de energia, ele se torna um material condutor. Então, exemplificando aqui os tipos de materiais, os materiais condutores, basicamente os metais, né, como a prata, o cobre, o alumínio. Nós temos aqui os semicondutores, carbono, silício, germânio são os principais. E temos muitos materiais isolantes que vocês conhecem do dia a dia, né? Vidro, borracha, porcelana e muitos outros. Vamos olhar agora para um outro modelo, uma outra teoria. Nós vamos pensar agora no átomo através do modelo de Bohr e numa ligação química através do modelo de Lewis. Né? Olhando aqui, então, os materiais condutores são aqueles que têm poucos elétrons na camada de valência e conseguem facilmente ceder esse elétron. Né? É o caso dos metais, por exemplo, né? Que possuem 1 a 3 elétrons na camada de valência, a maioria dos metais, como nesse caso o átomo de cobre. Nós temos aqui os semicondutores, são os materiais formados por elementos da família 14, né? Lembra? O silício, o germânio, o carbono? Eles possuem 4 elétrons na camada de valência, eles são tetravalentes. E então, os materiais isolantes normalmente são compostos por elementos que possuem de 5 a 8 elétrons na sua camada de valência. E pensando também na ligação, né, vamos pensar no semicondutor. O que acontece quando eu junto esses átomos que têm valência 4, né, são tetravalentes? Eu formo ligações através do compartilhamento de elétrons e eu consigo completar um octeto. De modo que eu formo ligações estáveis. Né? Se eu tiver uma rede de átomos, eu tenho muitos átomos que completam o octeto. E se eu tiver, por exemplo, um cristal de silício puro, né, ele no estado sólido com vários átomos ligados, eu formo o que eu chamo de semicondutor intrínseco, porque ele é puro, ele somente tem silício, né, completando essas 4 ligações cada um. E aqui eu estou mostrando, então, pelo modelo de Lewis. Vamos ver pelo outro modelo, que é o modelo do orbital molecular. Se a gente pensar que essas ligações são estáveis, a gente pode olhar também, pensar que a banda de valência está completa. Eu tenho uma banda de valência completa e uma banda de condução vazia. É interessante ter esse olhar por diferentes modelos, né? Eu vou colocar uma aula no canal nas próximas semanas, inclusive se você estiver vendo esse vídeo um pouco depois, procura lá a aula sobre método científico, na playlist Começando na Química, que eu mostro para vocês o que é um modelo, e aqui a gente tem um exemplo claro, né, de que modelos diferentes
eles podem dar diferentes olhares para o sistema que eu estou estudando e diferentes modelos às vezes se complementam. Um modelo não necessariamente invalida o outro, né? São modelos e a gente usa na química de muitos modelos para entender aquilo, principalmente aquilo que a gente não enxerga. Então aqui eu vou contrastar para vocês, em alguns momentos, né, o olhar pelos dois modelos. Continuando aqui o nosso entendimento sobre os semicondutores intrínsecos, eu disse para vocês que algum estímulo de energia pode promover a condução elétrica. E aqui no caso, por exemplo, se eu tenho um estímulo de energia, como agitação térmica ou energia solar, o que vai acontecer? Esse estímulo tem energia suficiente para remover um elétron, né, para romper um desses compartilhamentos de elétrons, e aí eu formo um elétron livre e ao mesmo tempo eu formo uma lacuna nesse meu material que está havendo falta de elétron. Toda vez que há falta de elétron a gente chama de lacuna ou buraco. E aí então a gente sempre vai entender que o número de elétrons livres é igual ao número de lacunas. Pensando agora no modelo do orbital molecular, o que acontece? Ocorre a promoção dos elétrons da banda de valência para a banda de condução. Então eu ocupo elétrons na banda de condução e deixo a banda de valência aqui com buracos, de modo que passa agora a haver possibilidade de condução de elétrons. Vamos visualizar um pouquinho, inclusive eu quero agradecer muito a gentileza do professor Daniel Cortez, que me cedeu esses slides. Vocês conseguem encontrar esse material na internet, né, pesquisando pelo nome dele, semicondutores, e ele me autorizou e me emprestou esses slides para eu usar aqui. São slides muito bem feitos, eu quero agradecer muito, porque a gente, através desses desenhos e através desses modelos, a gente consegue compreender bastante o que está acontecendo. Por exemplo, quando a gente coloca este material, este semicondutor, submete ele a uma diferença de potencial, a gente pode visualizar aqui como ocorre a condução eletrônica, né? Por exemplo, a gente tem aqui o elétron livre e os elétrons vão tender para a placa carregada positivamente. Então, o que vai acontecer? Os elétrons se deslocam no sentido positivo e, consequentemente, a lacuna vai se deslocando para o outro sentido. Quer ver? Ó? Olha esse exemplo. O elétron estava aqui, ele passa a ocupar essa lacuna. O que acontece? A lacuna vai para lá, o elétron vai para cá. Não é a lacuna que se movimentou. Quem se movimentou foi o elétron, mas aí ele vagou a posição que ele estava. E aí a gente vai vendo esse movimento de condução, né? Observem aqui a transição dos slides. Os elétrons se deslocando num sentido e a lacuna se deslocando no sentido oposto. Então, é uma maneira, através desse modelo, a gente vislumbrar como seria essa condução e por que um buraco na minha estrutura permite a condução e por que um elétron livre também permite essa condução de elétrons. Enfim, nas condições normais, o cristal de silício é um isolante com pouca utilidade elétrica. A gente viu, precisa de estímulos. E a gente pode melhorar essas propriedades. Como que a gente faz isso? Para melhorar as características elétricas desse material, a gente pode adicionar algumas impurezas, outros átomos que não são de silícios. A gente chama esse processo de dopagem. E aí, dopando esse material, a gente forma semicondutores extrínsecos. Né? Os intrínsecos normalmente são semicondutores puros, então eles vão ser materiais aí com elementos da família 14. Agora, por exemplo, se eu adicionar um átomo de um elemento da família 13, por exemplo, de alumínio, ou ainda mais comum, de boro, os elementos dessa família possuem 3 elétrons de valência, um a menos do que o silício. Então, na hora que eu colocar este átomo numa rede de silício, vai faltar o compartilhamento de um elétron. Vai haver falta de um elétron. E se há falta de um elétron, isso produz um buraco, esse material possui uma característica positiva. É por isso que a gente chama essa dopagem do tipo P
P de positivo mesmo. E por outro lado, se a gente quer fazer o contrário, a gente adiciona elementos da família 15, por exemplo, o fósforo, né, que possui 5 elétrons de valência. Então, se eu adicionar um átomo de fósforo nessa rede de silício, vai haver sobra de elétrons, né, de modo que esse material tem característica negativa, por isso que ele é um dopante do tipo N. Vamos visualizar melhor. Né? A gente adicionar aí um átomo de boro na rede de silício, a gente faz a dopagem do tipo P. Tá vendo aqui, ó? Como a valência dele é 3, falta um compartilhamento de elétrons, gera uma lacuna, um buraco nesse material. Se a gente for pensar no outro modelo, a gente vai ter aqui a banda de valência, que vai estar preenchida, a banda de condução, e neste modelo, como há a presença do dopante, existe um nível a mais aqui, que está vazio, né? Às vezes ele é indicado com uma linha e uma bolinha, outras vezes como um nível vazio, que é próximo à banda de valência, de modo que há uma diminuição desse gap e uma promoção mais fácil dos elétrons da banda de valência para essa banda vazia que se refere ao buraco, né? Que se refere ao dopante. Por outro lado, olhando a dopagem do tipo N, a gente adicionando átomos de fósforo, né, como ele tem 5 elétrons, vai haver a sobra de um elétron. Então, o que acontece? Que se a gente olhar também para o diagrama de orbital molecular, a gente tem em cima a banda de condução, embaixo a banda de valência, e a gente produz um nível aqui ocupado, próximo à banda de condução, também diminuindo o gap, né? Esse nível vem do dopante. Então, olha aqui, eu tirei essa figura desse artigo. É um artigo que, se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, vocês podem dar uma olhada, um artigo interessante. E aqui tem as figuras, olha aqui, ó. Esse é o material do tipo N, tá vendo? Essa banda é preenchida e próxima à banda de condução. E aqui o material do tipo P tem uma banda vazia próxima à banda de valência. Eu estou explicando esses detalhezinhos todos porque na hora da gente ver a aplicação, a gente vai precisar desses conceitos, vocês vão entender. Às vezes é um pouquinho chato entender todos esses detalhes, mas eles vão se tornar importantes daqui a pouco. Vamos continuar. Agora a gente vai falar um pouco mais de aplicação. Uma aplicação desses materiais é quando a gente junta, na realidade. A gente não usa o material dopado do tipo P e do tipo N separados. A gente costuma usar eles juntos, né? no que a gente chama de junção PN, ou mais conhecido como diodo. Né? O que acontece? Que quando eu junto um material, por exemplo, do tipo N, que tem característica negativa, e um material do tipo P, que tem característica positiva, estes elétrons tendem a migrar para a região positiva para ocupar estas lacunas. De modo que, vamos olhar um pouquinho mais próximo, a gente vai formar aqui uma região que acaba sendo estável e que possui uma diferença de potencial. Olha por que acontece isso. Prestem muita atenção nisso, que é esse detalhezinho que vai explicar o funcionamento da célula solar. Nós temos aqui, de um lado, o material dopado com boro e do outro, o material dopado com fósforo. Então, o elétron que está sobrando aqui tende a ocupar a lacuna que tem desse lado. O que acontece, então? A gente vai formar uma região que é estável, porque eu vou completar o octeto agora. Então, a gente forma essa região aqui, né, que acaba, além de sendo estável, ela acaba criando uma diferença de potencial. Por quê? Se o fósforo doou o seu elétron, ele se torna um cátion. E o boro recebeu um elétron, ele se torna um ânion. Então, a gente vai criando diferença de potencial por causa das cargas que vão se formando, né? Vai ficando próximo à região aqui do material do tipo N, vai ficando positivo. E próximo ao material do tipo P, vai ficando negativo. Então,
Esse é um detalhe essencial para entender o funcionamento das células solares. A gente vai falar daqui a pouco. E nesse caso, ainda, como forma essa barreira, né, na medida que ocorre essa região estável aí no meio, o que acontece? Os elétrons não conseguem mais migrar, porque há uma barreira de potencial. Então, esse material não é condutor, desta maneira. Quando eu junto esses dois materiais, ele não se torna algo condutor, porque aí os elétrons de cá não conseguem ocupar as lacunas de lá. Então, para eu conseguir tornar esse material condutor, eu preciso fazer mais alguma coisa com esse material. Uma das coisas possíveis é conectar a um dispositivo, a uma bateria, por exemplo. É o que a gente chama de polarização. E isso tem uma aplicação muito comum e muito bacana. Vamos entender. Quando a bateria tem uma tensão suficiente, tem um valor de tensão suficiente, ela é capaz de romper essa barreira. E rompendo essa barreira de potencial, ocorre a condução eletrônica. Ocorre a formação de corrente elétrica, melhor dizendo. E então eu consigo ter energia passando por esse circuito. Isso tem uma aplicação muito conhecida nos LEDs, né? Por exemplo, as lâmpadas que a gente usa hoje em dia, ou essas fitas de LED. Como que é isso? Eu vou pegar uma figura que está aqui no livro do Brown, Química, a Ciência Central, para vocês entenderem. Se vocês olharem na 13ª edição, lá na página 534, tem utilizando o modelo dessas bandas que eu mostrei para vocês, para explicar como ocorre a condução. Na medida que eu ligo uma fonte, né, de tensão e eu rompo essa barreira de potencial que se forma aqui no meio, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o semicondutor do tipo N possui um nível aqui do dopante, ó. Às vezes esse nível é mostrado embaixo da banda de condução, às vezes vocês vão ver ele aqui no comecinho, principalmente no livro do Atkins, do Brown, vocês vão ver ele aqui no comecinho da banda de condução, que é o nível do dopante, que possui elétrons. Esses elétrons que a gente viu ali pelo outro modelo, que estavam sobrando. Então, o que acontece? Na medida que esses elétrons conseguem, então, essa barreira é quebrada e os elétrons conseguem migrar para a região do semicondutor do tipo P, essa banda aqui, que é do semicondutor do tipo P, também tem uma outra região que é do dopante. Lembra que ela era próxima à banda de valência? Então o nível que está desocupado e é mais baixo em energia já não é na banda de condução, é um pouquinho mais embaixo. Então, na hora que os elétrons migram de uma região para outra, eles conseguem ocupar um estado mais baixo em energia. E essa diferença de energia é emitida na forma de luz, assim como numa transição eletrônica. Olha que interessante. Então, eu aplicar uma fonte de tensão, ou seja, eu conectar essa lâmpada na energia, conectar a fita de LED na energia, né, esses elétrons conseguem migrar dentro do material, começa a circular uma corrente elétrica e os elétrons que estavam lá na banda do tipo N conseguem ocupar um estado de energia mais baixo e isso emite luz. Olha que interessante. Conhecendo as propriedades da matéria, a gente consegue criar um dispositivo. Vamos então pensar nesse outro dispositivo, que é o que a gente está mais interessado aqui, que são das células solares. Né? Dentro daquelas células fotovoltaicas ocorre uma coisa parecida. Só que a gente não vai ter uma fonte de tensão. Né? Na verdade, quem vai romper com aquela barreira é a luz solar junto a um circuito, né, que vai aproveitar a migração desses elétrons para a produção de energia. Mas essas células, elas são formadas também por esses diodos ou por essa junção PN, né, que são esses materiais dopados do tipo P e do tipo N. Vamos entender isso um pouquinho mais a fundo, olhando aqui para um vídeo que eu encontrei no YouTube. Está em inglês, então eu vou usar a animação desse vídeo e vou explicar um pouquinho
mais esses detalhes. Então aqui nós temos uma célula fotovoltaica. E se a gente der um zoom nessa estrutura, nós vamos perceber que ela é produzida justamente por essas camadas dopadas com fósforo e com boro. E eu quero lembrar aqui para vocês que quando tem essa junção PN, cria-se essa camada aqui no meio estável, em que o fósforo doa os seus elétrons, portanto, essa região aqui da junção fica com característica positiva, e a parte mais próxima aqui, a que está dopado com boro, fica negativa porque o boro recebe esses elétrons. Cria-se então uma diferença de potencial. Isso é interessante para explicar o que acontece na próxima etapa, em que quando há incidência da luz solar, essa luz, a radiação, tem energia suficiente para excitar os elétrons. E na medida que ela excita esses elétrons, eles tendem a se acumular na região aqui do tipo N. Por quê? Justamente por conta dessa diferença de potencial na camada. Então, a luz incide, excita os elétrons e os elétrons começam a se acumular aqui nessa região, tornando essa uma região que já era negativa, tornando ela ainda mais negativa, um acúmulo de cargas. E essa região, que é a região do tipo P, ela fica ainda mais positiva. O que cria aqui, então, uma diferença de potencial entre essas camadas desse material, e essa diferença de potencial, então, que nós vamos aproveitar para a geração de energia. Olhando um pouquinho mais a fundo a estrutura, nós vamos perceber que a parte externa dela é formada por materiais condutores, né? Normalmente a parte superior de prata e a parte inferior de alumínio. E conecta-se então um circuito. E a partir desse circuito, os elétrons tendem a migrar pelo circuito para descarregar aqui para ocupar os buracos. E essa migração de elétrons, então, é que é aproveitada para a geração de energia, né? O trabalho realizado pelos elétrons. Então, só recapitulando, a luz vem, incide sobre o material, por isso que a luz é importante nesse processo, porque é ela que vai dar o start, né? A luz solar, a radiação é que vai dar o start para haver a remoção desses elétrons e eles se agregarem na parte da camada do tipo N. E através do circuito, então, se descarrega aqui e aproveita-se para gerar energia. Isso é chamado de efeito fotovoltaico. Não confundam com o efeito fotoelétrico que Einstein descobriu e ganhou o prêmio Nobel, né? No efeito fotoelétrico, a gente tem aqui a radiação. Quando atinge uma placa metálica, por exemplo, a gente sabe que ela é capaz de ejetar elétrons, se ela tiver energia suficiente. Ela ejeta elétrons. É o mesmo princípio aqui. Porém, a gente chama de efeito fotovoltaico justamente por isso, porque a gente não está perdendo esse elétron. Esse elétron está se acumulando aqui e a gente está aproveitando ele para recompor aqui, recombinar e gerar energia. E uma outra característica interessante é que, como há essa recombinação, não há perda de elétrons, né? Há uma recombinação, esse material não se desgasta e isso gera um fluxo contínuo de energia, gera uma corrente contínua. Então é um material, por não se desgastar, que pode ser utilizado por muito tempo. Muito interessante, né? Conhecer todas essas características e a propriedade da matéria para poder pensar em todo esse dispositivo, né? Que gera energia, não se desgasta e aproveita a luz solar. E para terminar essa ideia, eu quero dizer que o que eu expliquei aqui é o funcionamento das células solares comerciais, as mais clássicas, né? A gente chama as de primeira geração, que é feito de silício monocristalino. Hoje em dia, há uma tendência de pesquisa a melhorar esses materiais, a melhorar a eficiência desses materiais. Por quê? Porque há um limite de eficiência dessas células. Esse gráfico aqui mostra a capacidade, né, o quanto que a luz solar
fornece de energia para nós. Ela fornece isso tudo de energia, e o silício é capaz apenas aqui dessa região em azul, ele é capaz de aproveitar. Então há um limite de eficiência dessas células solares, e hoje as pesquisas tentam maneiras de aproveitar mais a energia solar. Elas utilizam, às vezes, não utilizam silício, pode utilizar o silício ou outros materiais, outros condutores, semicondutores, e utilizam de outras estratégias, como sensibilizar essas células por corantes, dopar elas com terras raras, utilizar perovskitas ou quantum dots, usando aí a nanotecnologia. Enfim, são maneiras que tentam aumentar a eficiência. Algumas delas, por exemplo, tentam aproveitar aqui essa região em que o silício não é capaz de absorver, elas tentam gerar absorção nessa região. Bom, pessoal, espero que com esse exemplo tenha ficado claro como, conhecendo as propriedades da matéria, nós conseguimos desenvolver novos materiais, mostrando assim que o estudo da química é fundamental para a nossa sociedade. Fiquem atentos, se inscrevam no canal, se vocês gostaram, deixa aí seu like, seus comentários e a gente se vê. Um grande abraço, até a próxima.